Bendito Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Em Tua presença, ó Deus, nos encontramos nesta manhã mais uma vez para ministrar a Tua palavra, Teu desejo, a Tua vontade para a Tua igreja, para o Teu povo, para os Teus servos, os Teus filhos. Nesta manhã o Senhor possa me conduzir no abrir e fechar da minha boca. As palavras saiam em direção aos corações que estão repletos de vontades, de anseios e necessidades de ouvir uma palavra da Tua parte. Que o Senhor possa nos exortar, nos consolar, nos levantar, nos corrigir, nos encher, nos renovar, porque necessitamos de ser alimentados por Ti todos os dias das nossas vidas. Não importa qual seja o canal, se seja televisão ou rádio, ou uma palavra na hora da leitura, ou louvor, mas que precisamos sempre se alimentar. Que a Tua graça, a Tua proteção esteja sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero, esta manhã de quarta-feira, mandar a paz do Senhor, um alô para a nossa irmã Mazé, mãe da irmã Ana, essa mulher que nos abençoa sempre, nos ajuda. Que Deus abençoe a irmã Mazé, também o nosso irmão presbítero Adriano, dirigente ali da Pedra Branca, que também está trazendo uma reflexão ali na sua congregação acerca da carta de Coríntios. Disse até para ele que eu ia gravar a mensagem dele, só colocar aqui. Deus abençoe, em nome de Deus. Jussier, família, sua esposa, a sua sogra. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero continuar a meditação na carta de Paulo aos Coríntios, e agora vamos ler o capítulo de número 5, até o versículo de número 5, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estais enxados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Apenas estes versículos para a nossa meditação. Observando a igreja de Corinto, a cidade de Corinto. A cidade ela era cercada por vários atos pecaminosos, de prostituições, de adultérios, de fornicações, também na ordem espiritual, a idolatria e outros crimes que eram cometidos naquela cidade por não haver um amor e um temor no coração daqueles homens. Como assim acontece nos dias atuais, quando não há amor e não há temor no coração dos homens. Mas a igreja que estava em Corinto, que foi erguida através de Paulo, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, essa igreja havia em sua volta uma muralha ou muro chamado doutrina, princípios e ética cristã. Essas são as muralhas da vontade de Deus sobre uma igreja. E essa igreja ela estava protegida por esses ensinamentos de Paulo, claro que revelados pelo Espírito Santo de Deus, para que a igreja tivesse uma boa conduta, para que a igreja tivesse um afastamento do pecado. Por mais que eles vivessem em Corinto e a cidade fosse cheia de pecado, a igreja permaneceria com suas doutrinas, seus ensinamentos,
longe e afastado destes pecados. Mas na igreja de Corinto, Paulo, ele ouve falar de um ato, de uma ação que acontece naquela igreja, que ele chama a atenção. Há uma pessoa daquela igreja, que o texto não relata o nome desta pessoa, não relata o nome de seu pai, e nem o nome da esposa de seu pai, mas relata que este homem era crente daquela igreja, ou sendo ele um novo convertido ou não, mas alguém que fazia parte da comunhão daquela igreja, alguém que possivelmente fora batizado nas águas, alguém que tinha dons espirituais, como os demais da igreja de Corinto. Então este homem, ele erra em uma ação sua. Não se sabe se dominado pelo mal, claro, eu acredito que sim. Dominado pelo mal, ele fez com que ele viesse a fornicar, adulterar com a sua madrasta. Talvez a sua madrasta, o seu pai, não fosse crentes ou não participasse da comunhão daquela igreja. Mas essa pessoa em si fazia parte desta igreja, tinha comunhão com esta igreja. Então ele, ao fazer parte, ele passa a ferir os princípios ensinados por Paulo, por Cristo e através do Espírito Santo. O que nós vemos é que Paulo ele não está horrorizado e nem preocupado porque aquele jovem que ele está, ou aquele homem que ele está diante daquela situação, cometeu aquele ato. Porque todos que por mais estejam dentro de uma muralha doutrinária de ensinamento da parte de Deus, para nos manter afastados do mundo e do pecado, para termos uma santidade bem, vivermos uma vida bem com Deus, todos nós em algum momento somos atingidos por uma ação como essa, porque nós temos um inimigo chamado carne, que peleja conosco todos os dias. Nós temos inimigo chamado mundo e também a ação do diabo sobre as nossas vidas. Então, uma ou outra oportunidade, um outro dia, alguns iriam cair em uma tentação, iriam praticar tal ato. E isso não é o que chama a atenção de Paulo, porque a igreja de Corinto era uma igreja santa, cheia dos dons espirituais, não. Porque o ato do pecado daquele jovem, mesmo que já havia falado na toda a palavra de Deus, aquele jovem já conhecesse que isso era errado, em algum momento ele foi seduzido pelos desejos da carne e as oportunidades que lhe apareceram diante dele, que ele veio a cometer este ato. Mas o que chama a atenção de Paulo não é o ato daquele jovem, porque o ato daquele jovem poderia acontecer com qualquer um, e aconteceria na igreja de Corinto. Mas o que choca Paulo é que a igreja em si, ela não resolveu a situação daquele jovem. É que a igreja viu o pecado, e Paulo ele fala abertamente que ele se ouve falar entre eles. Paulo ele não está presente na hora do ato e não está em Corinto na hora do ato, na hora do pecado daquele jovem. Mas ele está fora da cidade, fora da igreja, mas que todos daquela igreja tinham conhecimento do ato praticado por aquela pessoa. E isso é que choca Paulo, porque é um pecado grande que foi praticado dentro da igreja. Diz Paulo, fornicação e fornicação, parece que Paulo está dando uma ênfase a este pecado. Fornicação, essa palavra ela é relacionada a todo tipo de ato sexual, mas ao passar dos tempos, fornicação, ela passa a simbolizar um ato sexual fora do casamento ilícito. Então Paulo ele está abismado porque um pecado grave como este, claro que não existe pecado grande ou não, mas as consequências do pecado são maiores e menores, porque todo pecado afasta o homem de Deus, mas as consequências do ato do pecado, essas são maiores ou não. Então Paulo está chocado. Por que Paulo está chocado? Porque a igreja sabe do acontecimento, a igreja está ciente do que acontecera, e ciente do que acontecera, ela não teve uma posição, uma postura a ser tomada em relação àquele pecado daquele homem dentro daquela igreja. Não para matar aquele homem, não,
mas para exortá-lo, para ensiná-lo, discipliná-lo em relação ao ato que ele fez. Então que Paulo nos deixa entender no verso 2, no verso 1 ainda, que este jovem ele tem um ato sexual e contínuo com a sua madrasta. Não se sabe se seu pai havia morrido ou não, mas ele tinha um ato sexual constante com a sua madrasta, e isso que agravava ainda mais. Não foi apenas um momento, uma queda, não foi um momento ali de deslize, não, mas é um momento de deslize que culminou em vários momentos de pecado que aquele jovem, aquele homem estava cometendo. Mas Paulo, no verso 2, ele diz que vós estão inchados, e nem ao menos vos entristecestes com o que está acontecendo. Paulo, ele chama a atenção da igreja de Corinto e da nossa nos dias atuais, porque a igreja estava tão inchada de conhecimento, de filosofia, de padrão espiritual elevadíssimo, porque era uma igreja que tinha entre si vários dons espirituais, que havia profetas e profetisas, que havia revelações, dons espirituais de todas as categorias dentro desta igreja, em que eles batiam no peito e poderiam dizer que são santos, que é uma igreja mais cheia dos dons espirituais. E se é cheia dos dons espirituais, logo Deus está de acordo com a vida que eles estão vivendo. Claro que não é desta forma, porque eles, estando inchados e preocupando com a sua vida espiritual, ou com a sua posição na sociedade, com a sua postura e com o seu poder financeiro naquela cidade, eles esqueceram que dentro de si foi plantado uma enfermidade, um câncer maligno, que poderia destruir facilmente aquela igreja, ou atingir facilmente a santidade e a fidelidade daquela igreja. Enquanto os coríntios estavam preocupados, e como Paulo diz, inchados com as coisas de si mesmo, eles esqueceram do problema e do pecado que havia acontecido dentro e que estava acontecendo dentro da igreja. Então Paulo, ele disse, vocês nem se entristeceram. E eu gosto de chamar a sua atenção, porque além de ser uma igreja grande, uma igreja cheia de dons espirituais, de ser uma igreja de poder aquisitivo, econômico muito grande, a igreja de Corinto possivelmente fosse. Então nós vemos que uma igreja, ela olha para os seus padrões, para a sua vida, aquilo que ela passa do seu poder para a sociedade, e não consegue cuidar dos problemas que estão dentro dela. Então o que a igreja de Corinto está fazendo? Ela se demonstra forte por um lado, que tem dons espirituais e outras coisas mais, mas ela se demonstra fraco em tratar com os seus problemas e as suas enfermidades interiores. Porque demonstrar que é uma igreja forte, a igreja de Corinto é joia. Ela sabe fazer isso com facilidade, mas ela, ao contrário, ela se demonstra fraco e frágil ao lidar com problemas interiores que estão acontecendo no âmbito daquela igreja, dentro de 4 paredes, que os líderes daquela igreja, os dirigentes daquela igreja, os pastores daquela igreja, os presbíteros daquela igreja, eles estão conscientes do ato que está acontecendo, do pecado. Mas o que eles querem demonstrar não é o pecado se cobre, se esconde, mas procura mostrar um poder elevado da igreja, mas não trata da enfermidade que está dentro daquela igreja. É isso que Paulo está abismado. E eu, nos meus estudando e daquilo que Deus vai falando ao nosso coração, eu tenho aqui algumas teorias acerca, na verdade eu tirei de um estudo algumas teorias, o porquê desta pessoa que cometeu este ato, ela não foi chamada a apagar o seu erro, a corrigir o seu erro. E a primeira coisa que nós vemos, e que um homem de Deus, um grande teólogo, ele diz, é que possivelmente este homem fosse alguém importante dentro da igreja. Este homem fosse alguém importante dentro daquela igreja,
que os irmãos daquela igreja, vendo seu ato de pecado, os irmãos tivessem o medo de desafiá-lo, porque era alguém de poder. Olha como a igreja mudou aqui. A igreja, falando da igreja de Corinto, início da igreja, estou falando da igreja de hoje. O poder de alguém dentro da igreja possivelmente possibilitou ele ser julgado pela lei de Deus, pelos princípios bíblicos e doutrinários, pela ética cristã. Foi proibido, ele foi passado a mão sobre ele, porque alguém não teve condições de bater de frente e acusar. É a mesma forma que nós estamos vivendo hoje, segundo a lei do homem, porque todo cidadão ele tem o direito de prender alguém que está em desordem com a lei, lhe dando a voz de prisão. Mas nem a polícia tem este poder. Quem sou eu para fazer isso? A polícia não tem poder de prender um deputado que vive em forma errada. A polícia não tem o poder de prender um prefeito que é fraudulento, um presidente ou uma presidente que rouba, que defrauda. Não tem esse poder, porque é alguém importante da sociedade. Na igreja de Corinto acontecia. Era alguém que tinha um cargo elevado dentro daquela mesma igreja, que era impossibilidade de ser levado a julgamento e pagar pelo seu ato, mesmo para ter uma correção. Eu já tenho 33 anos, eu tenho vivido isso, ardentemente diante dos nossos olhos, e pessoas que são duas medidas, são dois pesos. Para uma pessoa simples e humilde dentro da igreja, é sentença, é disciplina para ele. Mas para uma pessoa que tem condições financeiras, que seu dízimo é um pouco elevado, é passar a mão na cabeça sobre ele. E isso a palavra de Deus não concorda, e eu particularmente também não concordo. Uma vez em uma igreja, havia dois irmãos, e o irmão ele criava passarinho, e eu fiquei chocado com isso. Eu vou passar aqui para vocês. Este irmão era humilde, era simples e criava passarinhos, mas todos julgavam ele pelo seu ato. Mas o outro, que tinha condições financeiras dentro da igreja, que o seu dízimo era gordo, tinha um viveiro, criava passarinhos, e ninguém falava nada, ninguém disciplinava, ninguém chamava atenção. Deus ele não quer dois pesos e duas medidas. É por isso que existe a palavra de Deus, a sua ordem, a ética cristã, a doutrina de Cristo, para que possamos se basear e se bitolar por ela para tomar essas decisões. Não é pensamento de homem, não é doutrina de homem, não é julgamento de homem, é julgamento de Deus. Outra coisa, a segunda, é que este homem possivelmente tinha um conhecimento superior ou dons notáveis, que isso lhe dava a condição de cobrir, aparentemente, entre aspas, o seu pecado. Nós estamos vivendo exatamente isso nos dias atuais, porque alguém com poder aquisitivo, alguém que se demonstra ter uma santidade maior do que as outras, que tem um cargo eclesiástico maior, ele parece que pode fazer tudo. É isso que o grande homem de Deus, Paulo, está dizendo, e cobrir esta situação, passar por cima desta situação. É por isso que este homem não foi trazido a julgamento entre aqueles. O terceiro momento é que a igreja estivesse em suas decisões e que ignorasse o pecado. A igreja estava tão preocupada consigo mesma, com a aparente beleza da igreja e de bem-estar da igreja, que não ligasse para o pecado. A igreja ela procura se mostrar de uma fachada bela, bonita, mas não cuida do câncer que está dentro dela. E se eu fosse falar dos cânceres que está dentro da igreja hoje, você talvez estaria chocado com o câncer que está matando a igreja de Cristo. Eu não estou falando de placa, Assembleia de Deus, Batista, não, eu estou falando da igreja que um dia quer ir morar no céu. É um câncer maligno que tem que ser tirado de dentro da igreja.
Então a igreja está preocupada em ter uma posição na sociedade, em ganhar status na sociedade, que não julga o que está acontecendo dentro dela. O outro aspecto, o quarto aspecto, porque este homem não foi julgado, é porque a igreja aproveitou a oportunidade de um pecado como esse para abrir as portas de variedades de pecados ilícitos para dentro da igreja. Olha como isso é interessante. O pecado ele entra com facilidade dentro da igreja, e nós que somos igreja não tratamos dessa situação com sabedoria e diligência. Então logo eu abro porta para que os demais pecados sigam este. E daqui a um momento a igreja está cheia de pecado e ninguém pode fazer mais nada. A igreja atual ela está contaminada com isso. Porque um dia a porta foi aberta por injustiças, por não condenarmos, por não disciplinarmos pessoas que têm poderes aquisitivos da igreja, poderes elevados eclesiásticos dentro da igreja, e com isso o pecado veio entrando. Por quê? Porque se fulano pode, se o clano pode, eu também posso. Se a filha e se o filho de fulano pode, também posso. Se ciclano pode, também posso. Então eu posso tudo porque fulano pode. Eu fui surpreendido esses dias, vou deixar para lá. Vou falar, um irmão me procurou para fazer algo com a igreja, e eu disse, não irmão, isto é errado. Ele disse, mas em determinada igreja faz, fulano faz, ciclano faz. Fica difícil de termos uma postura, mas eu convenci ele que isso era errado, que não importava quem faz ou quem deixa de fazer, porque o nosso exemplo maior é Cristo. Nosso espelho é Cristo, não o homem, não o que eles fazem ou que deixam de fazer. Então a igreja, ela não julga este homem porque ela quer abrir uma porta também para que viesse praticar este ato. Porque é uma igreja cheia de dons espirituais, mas é uma igreja que pratica atos errados e ilícitos do outro lado. Paulo está preocupado com a saúde da igreja de Corinto, porque como pode uma igreja como essa estar tão inchada, tão preocupada com as suas coisas e não corrigem este erro? Ele diz que vocês não se entristeceram. E o entristecer aqui é um entristecimento fúnebre de alguém que morreu, de um irmão que pecou, de um irmão que está morto. Não se entristeceram também porque a igreja está padecendo. A igreja não ora, a igreja não olha mais para o que está acontecendo e não se entristece mais. O que nós se tornamos hoje é aquilo que Cristo não queria que nós se tornássemos. Que a igreja ficasse insensíveis ao pecado que invade as nossas portas, adentros, tomando conta da nave da igreja e dos cultos da igreja com facilidade. É isso que Cristo está dizendo, é isso que Paulo está falando, que nós deixamos de sermos sensíveis. O pecado vem, nós olhamos para o pecado, é como se fosse normal dentro de nós. É normal mentir, é normal enganar, é normal dar coice em alguém, é normal se prostituir, é normal mentir, é normal enganar, é normal comprar e não pagar, é normal fazer sexo antes do casamento, é normal ter homossexual dentro da igreja, é normal ter lésbica dentro da igreja, é normal muita coisa dentro da igreja, é normal a irmã pintar o cabelo de arco-íris, é normal muita coisa dentro da igreja. É normal jovem andar seminuas, jovem andar seminus no meio da rua, e de noite senta num conjunto, canta na igreja. É normal isso no nosso meio hoje, é normal. Porque a igreja deixou de ser sensíveis. E o poder de julgar, o poder de disciplinar, foi tomado da mão da liderança, da mão da igreja, foi tomado nosso. Por que Davi não julga, não sentencia os seus filhos? Porque os mesmos atos ele cometeu, mas ele não poderia julgar com a sua posição, mas julgar de acordo com o que está na palavra de Deus.
porque a sentença de Deus não é de acordo com a minha vida, não, é de acordo com a palavra de Deus. Se tornamos insensíveis em relação aos atos e pecados que tomam de conta da igreja. Eu não sei se você concorda com a minha atitude nesses dias de trazer um ensinamento, mas eu estou aqui trazendo, orando e sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus para mudar e moldar as nossas vidas, porque nós estamos precisando mudar. Não é Cristo que tem que mudar, é nós que mudamos e precisamos voltar aos costumes antigos. Então nós estamos inchados, a igreja está inchada, a igreja é grande demais, só Jesus na causa, mas é uma igreja que não tem mais poder de julgar e de tirar o câncer que está dentro dela. Toda vez que eu abro a oportunidade para um pecado entrar, eu abro a oportunidade para outros que seguem este mesmo pecado invadir a igreja. Paulo, ele traz uma sentença. Paulo, eu vou pular aqui algumas partes. Paulo, ele é direto no que ele vai tratar. Paulo, ele está longe, não está lá. Mas Paulo está dizendo, é como se eu estou em espírito aí. É como se ele estivesse dizendo, eu estou sentindo a tristeza e a dor do que está passando esta igreja, do que está sofrendo a obra de Deus. Se Paulo estivesse aqui, ele estaria dizendo, eu sei da dor que a igreja de Cristo está passando hoje em Pacajus, no Ceará, no Brasil. Eu sei do que a igreja está passando, por mais que eu não esteja aí, mas por ouvir falar do que estará acontecendo, eu estou triste por o que estará acontecendo. Paulo diz, eu não estou presente, mas vamos tomar uma iniciativa. Se juntem, está aqui juntos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele não tira a autoridade de Cristo de jeito nenhum da igreja. Quando Paulo coloca Cristo em nome dele, nós estaremos juntos em nome dele. Porque Paulo não quer se promover como a igreja, e nem quer ser o culpado de disciplinar e trazer alguma desordem ali, que irá surgir por julgar esta pessoa. Mas Paulo está colocando Jesus como líder da igreja, como prioridade da igreja, como aquele que é maior do que a liderança, é maior do que o pastor presidente, é maior do que o pastor local, é maior do que obreiros da casa de Deus, é maior do que a liderança mundana. Paulo coloca Cristo em cima, dizendo que nem mesmo as leis dos homens é maior do que a lei de Deus. É porque a lei do homem é essa, então não vai liberar. Não, a lei de Deus é uma, e a lei do homem não é maior do que a lei de Deus. Por mais que isso me leve à cruz, por mais que isso me leve à morte, mas o que eu devo prezar é a lei e a vontade de Deus. Nós devemos orar pelas a nossa liderança, sim, para que vamos bem. Paulo diz isso. Mas que a lei dos homens não é maior e nem superior do que a lei de Cristo. Ele está dizendo aqui. Paulo diz que devemos tomar cuidado e todos juntos se unam em nome de Cristo. E a sentença é essa: que este abençoado seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Alguém que pega esse texto desprovido de algum conhecimento vai dizer que Paulo entrega este homem às mãos de Satanás para que ele vá se perder. Não. Paulo não está trazendo uma exortação, uma punição sobre este homem, mas ele está trazendo uma correção sobre ele. Porque ele fez o ato, estava praticando o ato dentro da igreja. Paulo diz, vamos colocar ele em disciplina. Vamos colocar ele nos seus prazeres, para que ele possa saciar os seus prazeres carnais. Ele possa perceber que ele deixou de ser feliz e abençoado por Deus, esvaindo todas as suas forças carnais. Ele reconheça o que ele perdeu e logo ele volte para Cristo. Paulo está dizendo mais ou menos o que o filho pródigo ele fez.
pede a herança do seu pai, sai, vai gastar com as meretrizes, com os seus amigos, ele vai e gasta tudo quanto ele tem, fica sem nada, ao ponto dele olhar para si mesmo: brinquei, farriei, fui para muitos cantos, mas perdeu todo o meu dinheiro, perdi a felicidade. E ele reconhece que a maior felicidade da sua vida era estar na casa do seu pai, junto com o seu pai. É isso que Paulo está dizendo, que ele possa ser lançado, entregue nas mãos de Satanás, para que ele possa usufruir dos prazeres carnais dessa vida, mas que ele possa aprender com o tempo da perca e do tempo da perca dele, reconhecer que Cristo é a melhor solução para a sua vida, e que ele volte para Cristo. É isso que Paulo está dizendo, porque ele conclui: para que a sua alma, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, tem que haver uma correção, uma disciplina. Segundo aqui o comentarista da Bíblia Pentecostal, ele disse que a disciplina serve para o bem do culpado, aquele que praticou o ato. A disciplina serve para o bem dele. A disciplina serve para o amor e a pureza da igreja, e o outro que a disciplina serve para o bem do mundo. Porque se nós praticarmos os mesmos atos que o mundo pratica, como seremos luz do mundo? Como o mundo vai olhar para a igreja hoje e dizer: eu quero ser crente, eu quero ser igreja de Cristo, se nós somos do mesmo jeito? Não, querido, não é desse jeito. Então tem que haver uma disciplina e uma correção para que o câncer seja tirado do meio da igreja. Para que a enfermidade seja tirada, a igreja deve passar pelo momento de cirurgia. E o câncer, as enfermidades devem ser tiradas, porque senão vai infestar todo o corpo e vai um dia matar a igreja pouco a pouco. É o que nós estamos nesses últimos dias. A igreja está perecendo pouco a pouco, porque o câncer do pecado está dentro das nossas igrejas e nós não conseguimos se livrar mais, porque não temos mais poder e autoridade, porque isso foi tirado das mãos da igreja, da liderança da igreja, de punir e de corrigir. E eu não estou falando que foi tirado pelas leis humanas, não, porque isso não proíbe, não impede a igreja de crescer e de punir aqueles que estão dentro cometendo atos. Estou dizendo que foi tirada pelas amizades que nós fazemos, pela culpa no cartório que nós temos, pela fragilidade de não querermos ferir alguém, disciplinar alguém. Mas toda cirurgia, todo ato cirúrgico, ele tem que ser cortado, tem que ser tirado, sanado, arrancado. E se for um câncer, tem que ser o lugar do câncer, ele deve ser não somente arrancado o câncer, mas ali 1 centímetro ali em volta da circunferência onde está o caroço deve também ser tirado, para que não haja uma infecção, não seja que o câncer não tenha infeccionado ali, ou que ele possa se alastrar para o resto do corpo quando ele for tirado, que não haja uma semente do câncer ali, uma raiz do câncer. Então ele tem que ser tirado, não somente o câncer, mas em volta do câncer, para que não venha haver raiz nenhuma. A igreja de hoje precisa sim passar por uma cirurgia como essa. E eu convido a você a ser o primeiro a entrar na mesa cirúrgica para arrancar este câncer da minha e da tua vida. Arrancar este pecado que está dentro de mim e de você. Tirar fora, para que possamos ser uma igreja santa e irrepreensível, e que possamos ser crentes sensíveis, segundo o amor e a ordem de Cristo. Deixe-me orar por você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, diante daquilo que foi ensinado dentro da Tua Palavra, que possamos, Senhor, se tornarmos crentes sensíveis, enxergarmos o pecado como uma enfermidade, como um fermento, que nós vamos estudar na quarta-feira que vem, como um fermento, Senhor, que pode levedar toda a massa, um pouquinho de fermento, como um cesto de maçã boas e uma ruim dentro dela.
que vem danificar todos os cestos, todas as maçãs. Que possamos olhar o pecado, Senhor, como um mal dentro da igreja. Não olharmos o pecador como um mal, mas o pecado como um câncer. E cuidarmos dessa pessoa, tirando dela o câncer, corrigindo-a, e dando oportunidade de voltar aos teus braços e viver em comunhão contigo e com a igreja, Deus. Mas que possamos ser sensíveis e dizer não ao pecado. Punirmos pecados das nossas vidas. Que possamos, Senhor, sermos nós os primeiros a erguermos as nossas mãos e dizermos: Senhor, me cura deste mal, me cura deste câncer, que me puxa para baixo, que me deixa fragilizado, que me deixa sem força, sem ânimo, sem vontade. Eu quero nesta manhã orar para que este câncer seja tirado da tua vida, da tua alma, da tua mente, do teu coração. Em nome de Jesus Cristo, que todo câncer do pecado, que seja ele qual for, seja arrancado agora da vida deste meu irmão e desta minha irmã, em nome de Jesus. Câncer maldito do diabo, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, eu te arranco agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, da vida deste homem, desta mulher, que quer ter uma vida de comunhão com Deus, quer morar no céu com Cristo, quer participar da Santa Ceia, andar na rua de ouro e de cristal. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo câncer, todo pecado. Saia em nome de Jesus. Que você, meu querido, tenha uma vida sadia espiritual. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Amém e amém.